Chaves é uma comédia mexicana que ganhou uma incrível popularidade nos países americanos de língua espanhola e também na Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos. A série mostra as aventuras de Chaves, um órfão interpretado pelo criador do programa, Roberto Gomes Bolanhos, e os outros moradores da vila em que vive. Você já viu aquele episódio em que o Chaves finge que foi atingido por um carro? Na época em que a TV mexicana transmitiu os episódios inéditos da série, depois que esse episódio passou, ocorreu uma pausa e a série só voltou 4 meses depois. Mas o que aconteceu com a série durante esses 4 meses? Bolanhos aparentemente havia filmado que seria o último episódio de Chaves, e ele era mais ou menos como esse episódio supracitado. O capítulo começa com a introdução característica da série, mas o som está antiquado. Quando a vila aparece, não tem ninguém no pátio. O portão se abre como se alguém fosse entrar, mas ninguém entra, e o episódio continua nisso por uns 2 ou 3 minutos, apenas mostrando a vila vazia e o portão aberto, até que finalmente Chaves aparece saindo da vila e vai caminhando pela rua. Nesse momento, aparecem Kiko e Chiquinha na vila. Kiko pergunta então para Chiquinha aonde é que está o Chaves. O ator Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, nessa cena está usando a voz típica do personagem. Entretanto, as suas bochechas não estão inchadas como deveriam. Chiquinha responde que ele está na rua com ketchup. No momento exato que ela diz "na rua", ouve-se um rugido horrível que não aparece mais em nenhum outro episódio da série. Após isso, aparece a cena do episódio que foi transmitido na TV e que provavelmente você conhece, a cena em que o Chaves finge estar morto cheio de ketchup, em que aparecem todos os moradores da vila chorando. O som é muito antiquado e os soluços parecem estar vindo de muito mais pessoas do que só aquelas que aparecem na cena. Nesse momento, a cena é cortada para o que parece ser uma parada para os comerciais. Então, acontece uma mudança para outro cenário, com Dona Florinda, Seu Madruga, Professor Girafales, Kiko e Chiquinha em frente de um fundo preto. Na frente deles, parece haver um caixão com o corpo do Chaves, mas não dá para enxergá-lo. Os 5 personagens parecem estar totalmente devastados. Dona Florinda parece muito magra, e quando parece que ela está apenas atuando, a feição devastada dela é realçada quando a câmera foca a sua face por cerca de 5 a 10 minutos. Depois dessa cena incrivelmente longa, Kiko e Chiquinha dizem "Chavinho", em voz de coração partido, de tristeza total. Kiko não estava falando com sua voz típica, o que levanta questões se os atores Carlos Villagrán e Florinda Mesa, Dona Florinda, estavam mesmo atuando ou se o sentimento era real. Depois disso, aparece a imagem do corpo do Chaves. É nessa cena, mais do que qualquer outra, que são levantadas muitas questões, como por exemplo, o corpo de Chaves, que está mais alto do que o ator de Roberto Gomes Bolanhos, o terno de Chaves é muito pequeno e pode-se ver também que ele é muito gordo e a cor da pele é muito escura. As 2 pernas dele estão quebradas e sangrando. O boné que cobre o rosto dele está coberto de sangue. Os braços dele estão emagrecidos comparado ao resto do corpo. O tronco dele parece estar excepcionalmente limpo comparado aos membros que estão sujos e ensanguentados. Essa cena dura 5 minutos, até que começa a música final característica da série. Houve um período de 4 meses entre o tempo que o episódio foi filmado até quando o X-Espírito juntou seu time, e há muitas controvérsias sobre quem teria interpretado o corpo de Chaves. Ficou claro que não foi um bobo qualquer, e também não foi um figurante que teria aparecido mais alguma vez na série ou em outros episódios seguintes. Além disso, há algum tempo atrás, Bolanhos disse que ele quis fazer algo que ninguém nunca teria visto antes na televisão. E como uma curiosidade aqui pro final, eu ouvi dizer que Bolanhos queria que no último episódio de Chaves, o Chaves se sacrificasse para salvar uma criança de ser atropelada, mas ele decidiu não fazer isso porque a filha dele disse que isso poderia fazer com que outras crianças queressem imitar o Chaves. Bom pessoal, então essa foi a creepypasta, né? Uma creepypasta um pouco mais curta aí do Chaves. Eu tô voltando a gravar agora, não sei se vocês conseguiram perceber, mas o meu microfone não tá tão maneiro porque a espuminha dele
acabou a espuminha dele, né? O filtro de áudio aí, ele ficou meio memes e aí eu tava meio cabreiro de gravar, mas ainda não chegou a outra espuminha, então vocês não podem ficar sem vídeo tanto tempo, né? Então eu vou tentar deixar o áudio aí o melhor que eu conseguir, tentar arrumar aí direitinho. Espero aí que fique bom. Então valeu aí, se inscrevam no canal e até a próxima.